Fala galera, beleza? Voltamos aqui com mais uma videoaula, a continuação do curso de funções do primeiro grau. Hoje eu vou ensinar vocês como é que faz o gráfico de uma função e algumas propriedades da reta. Vamos lá. Então, uma função, né, do primeiro grau é uma função do tipo ax mais b, é toda a função do tipo ax mais b, né? Isso é uma função do primeiro grau, onde a é a taxa de variação, ou seja, o coeficiente angular, ou a inclinação da reta, tá bom? E B é o ponto onde toca o eixo Y, ou seja, o coeficiente nela. Todo gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, óbvio. Então, o que a gente pode tirar aqui sobre esse coeficiente angular? Na verdade, esse coeficiente angular, ele é, se a gente colocar uma reta aqui imaginária, esse A, ele representa a inclinação da reta. Na verdade, esse A, o A, ele é igual à tangente desse ângulo aqui, ó, a tangente de alfa. Então, por isso que ele representa a inclinação. Como é que você encontra isso, Luiz? Se a gente pegar aqui, ó, e transformar isso aqui num triângulo retângulo, se a gente chamar isso aqui de ΔY e aqui de ΔX, que seria a taxa de variação, né? ΔY sobre ΔX. Se a gente pegar a tangente desse ângulo aqui, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, não é isso? Então, a tangente de alfa, que é igual a K, né? Que é a constante, que é igual ao A, ele é igual a variação de Y sobre a variação de X, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, você constantemente pode ouvir isso chamando assim, qual a inclinação da reta? Pessoal, coeficiente angular, ele vem do ângulo. Então, na verdade, esse A, né, ele representa a tangente desse ângulo. Também, né, a gente pode dizer que esse sinal da taxa de variação do A, né, ele fornece informação sobre o crescimento ou decrescimento da função. Então, quando esse valor de A ele é maior que zero, ela é uma função crescente. Então, vou colocar aqui, ó, vamos desenhar aqui um mini gráfico. Se essa reta for assim, a gente diz que ela é crescente, ou seja, o A é maior que zero. Se essa reta ela for assim, a gente diz que ela é decrescente, ou seja, esse sinal é menor do que zero. Na verdade, o que é que está acontecendo? A tangente ela está deixando de sair do primeiro quadrante para ser lá no segundo quadrante. Então, o ângulo está... Aqui, no caso, ele seria menor que 90. E esse ângulo aqui, ele seria maior que 90. Então, ele estaria aqui no segundo quadrante. E a gente sabe lá, né, na matemática que no segundo quadrante, a gente tem que o seno é positivo, o cosseno é negativo, e a tangente, pelo fato de ser a razão do seno sobre o cosseno, ela também é negativa. Então, é por isso que o A, nesse caso, seria negativo. A gente pode também dizer, né, que as propriedades da reta ela é definida por um polinômio do primeiro grau. Você pode também chamar de função polinomial do primeiro grau. E ela possui uma única raiz, ou seja, ela toca o eixo x em um único ponto. Diferente do que a gente ainda vai estudar nas próximas aulas, vocês vão ver, é uma função do segundo grau, onde o gráfico é uma parábola e ela toca o eixo x em dois pontos diferentes, os dois pontos iguais, ou às vezes até não toca em nenhum, dependendo do valor do delta. Mas isso aí vai ficar para a próxima aula. Então eu coloquei aqui, né, os dois gráficos, né, para mostrar para vocês o que eu já tinha desenhado. Essa daqui seria a função crescente, onde o A é maior que zero. E aí, se você for olhar o ângulo de inclinação, a tangente, ele é um ângulo menor que 90, né? No caso aqui, esse alfa aqui, alfa é menor do que 90 graus. Logo, ele é positivo, então ela é crescente. E do lado de cá, o alfa é maior do que 90 graus. Então, ele vai ficar um ângulo entre 180 e 90, né? Maior do que 90 graus. Ele vai para o segundo quadrante. E aí, por isso que a tangente no segundo quadrante ela é negativa. Então, a gente diz que ela é uma função decrescente. Então, tem também uma função constante, né? A reta ela vai passar, né, constante. O gráfico é sempre uma reta horizontal quando ele
que passa pelo ponto 0 para x e o ponto B. Lembra que a gente falou lá no slide anterior que a função é y é igual a x mais b. Então, toda vez que ele só tem esse b aqui, ó, denomina essa função constante, toda função cuja lei é do tipo f de x igual a b, ou seja, y é igual a b. Aí aqui, independente do valor de x, ó, ele vai tocar sempre no mesmo ponto, vai dar b. Então, x sendo 1, menos 10, menos 20, menos 30, essa aqui é a famosa função constante, em que o gráfico é uma reta paralela ao eixo x, beleza? Então, vamos falar um pouco sobre as raízes das funções. A função no primeiro grau possui apenas uma raiz, que é justamente onde a reta, que representa a função no primeiro grau, cruza o eixo x, isto é, onde a função tem um valor zero. Então, quando a gente coloca, desenha o gráfico, o ponto onde a reta toca o eixo x, esse ponto aqui é o ponto x e para y é zero. Ou seja, a gente chama isso de zero da função. Então, digamos lá, se a gente coloca aqui uma função y é igual a 2x mais 8, para a gente encontrar o ponto zero da função, que é onde o gráfico toca o eixo x, a gente vai dizer que y é zero. Então, 0 é igual a 2x mais 8. Logo, passando para cá, vai ficar 2 menos 2x é igual a 8. X é igual a 8 sobre 2. Logo, o x é igual a menos 4. Então, ou seja, esse gráfico aqui, ele vai tocar o eixo x lá no ponto menos 4. Está aqui o menos 4, é o zero da função. E o outro ponto é o ponto de partida, né? Que é onde é o ponto B, que esse ponto B aqui é o ponto zero para x. Então, é bom a gente falar aqui, ó. O B é onde é esse ponto aqui, ó, 0 para x. Então, 0x vai ser igual a b. Então, ou seja, quando o x for 0, só para a gente substituir aqui, y é igual a 2 vezes 0 mais 8, y é igual a 8. Então, o ponto é aqui, seria o ponto mais 8. E aí a gente pode, por isso, desenhar o gráfico tocando nesses dois pontos, que seria o zero da função e o ponto de início aqui, que é o ponto B. Mas a gente vai desenhar isso no próximo slide e vamos desenhar de uma maneira mais organizada, tá bom? Vamos ver. Dada a função 2x mais 4, determine o gráfico, a interseção com o eixo x e com y e o estudo do sinal. Então, vamos lá. A interseção com o eixo x, vamos começar pela letra B. A interseção do eixo x com y, ele está perguntando qual o valor de a interseção com o eixo x, ou seja, qual o valor de x quando y for 0, e ele está perguntando também qual o valor de y quando o x for 0. Então, esses pontos aqui são os dois pontos que vão ter no gráfico, beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer esse ponto. Quando y for igual a 0, a gente vai ter 0 é igual a 2x mais 4. 2x é igual a menos 4. X é igual a menos 2. Então, tá aqui, ó, um ponto. Que eu já vou passar aqui para o gráfico. X é igual a menos 2. Tá aqui, ó. Esse ponto é y0 e o x é igual a menos 2. Agora, vamos desenhar o outro ponto. Y é igual a 2 vezes 0 mais 4. Logo, y é igual a 4. Então, esse ponto aqui está aqui e esse ponto aqui está aqui embaixo. Então, o ponto 4 é aqui. E aí, a partir disso, a gente vai desenhar o gráfico. Então, é uma reta que ela vai passar por esses dois pontos. Então, a gente vai fazer uma ligação entre esses dois pontos aqui, ó. Então, vamos fazer uma ligação com esses dois pontos. Deixa eu apagar aqui e fazer uma coisa melhor, né? Uma coisa mais organizada, tá? Borracha. Deixa eu apagar aqui, tá? Não vai ficar tão 100%, né? Mas vamos ver o que a gente tem para poder desenhar esse gráfico. Então, vamos pegar aqui, ó. Aqui, tá? Opa, também não ficou legal.
Tá? Não adianta eu tentar fazer perfeito, eu não vou conseguir fazer perfeito. Né? Apaguei tudo. Então tá aqui, ó, o ponto. O ponto era o 4 e o menos 2. Então vamos lá, ó. Pronto, ficou melhorzinho. Aqui seria a reta, é o gráfico. E aí ele pede aqui na letra C para a gente fazer o estudo sinal. Então reparem, o estudo sinal é sempre dado pelo domínio aqui, pelo valor de x. Quando o x ele passa aqui, ó, quando o x for 0, for menos 2, ela não é nem positiva nem negativa, ela está aqui. Agora, a partir desse ponto aqui, ela vai ser sempre positiva, não é isso? E desse ponto aqui para trás, o valor de y vai ser negativo. Então, esse seria o estudo sinal. Positivo, o y passa a ser positivo quando o x ele passa a ser maior do que menos 2, e ele é negativo quando o x é menor do que menos 2. Então, esse aí, estudo sinal, fica mais uma questão. Vamos para a próxima. O custo de um determinado produto fixo é de R$10 mais R$2 por unidade. Então, a gente vai montar aqui a equação, né? Então, lembrando que a nossa fórmula é y igual a ax mais b. Então, o custo fixo é o valor de b, né? E o valor por unidade é 2. Então, vai ficar 2x mais 10. Então, essa é a nossa função. E aí ele pede para a gente determinar o gráfico. Então, eu vou determinar o gráfico fazendo essa tabelinha aqui, ó, perguntando qual o valor de y quando x for 0 e qual o valor de x quando y for 0, que seria o zero da função. Então, quando x for 0, o valor de y vai ser 10 mais 10. Quando y for 0, eu vou ter que fazer aqui do lado 0 é igual a 2x mais 10. Logo, menos 10 é igual a 2x. X é igual a menos 5. Então, menos 5. Então, esse gráfico ele vai partir daqui do menos 5. Tá? Aqui seria o menos 5. E vai passar lá no ponto 10, que ele seria cá em cima. Tá? Então, aqui, ó, vamos prolongar ele aqui para ficar... Seria cá em cima, seria o ponto 10. Então, a gente vai fazer uma reta que vai ligar esses dois pontos aqui, ó. A pontilhada ficou melhor do que a outra, tá? Então, já sei, das próximas vezes eu faço pontilhada. Então, a gente vai ver que essa é uma função. É uma função crescente. Mas por que ela é uma função crescente? Vamos fazer esse estudo aqui. Ela é uma função crescente porque o valor de A é maior do que 0. Ou seja, porque A é igual a 2. E esse 2 é a inclinação dessa reta. Então, o ângulo de inclinação dessa reta, ele tem a tangente igual a 2. E pelo fato de ser positivo, porque aqui nesse caso ele é menor do que 90, então a função ela é crescente. Já aqui na terceira questão, para a gente finalizar, eu coloquei uma pergunta assim mais organizada. Por quê? Uma questão que sempre cai, né? Sempre cai esse tipo de questão. O professor te dá o gráfico e pede para você encontrar a função que determina esse gráfico. Então a gente vai lembrar o seguinte, ó, isso aqui a gente vai cair no sistema. Quem tiver dúvida sobre sistema, tem uma playlist aí com sistema linear. Então a função, só para a gente lembrar, y é igual a x mais b. Observe que eu tenho dois pontos. Eu tenho o ponto quando x for 2, o y é igual a 3. E eu tenho outro, que é esse ponto aqui. E tem o ponto quando x for 5, o y é igual a 9. Que é esse outro ponto aqui. Então, a gente vai substituir esses pontos aqui na função. Então, no primeiro ponto aqui, então vou botar aqui, vou dividir aqui, ponto 1, que vai ser 2, 3. E o 2, 5 e 9. Então, quando x for 2, o y vai ser igual a 3. Então, eu vou botar aqui 3 é igual a vezes 2 mais b. Logo, isso aqui vai ficar 2a mais b igual a 3. Olha, ele está desenhando, né, um sistema de equação. O de cá vai ficar 9 é igual a
A vezes 5 mais B, ou seja, 5A mais B é igual a 9. E aí, montando esse sistema de equações aqui embaixo, eu fico com 2A mais B igual a 3 e fico com 5A mais B igual a 9. Eu prefiro fazer esse sistema por substituição, tá? Então, vou multiplicar aqui por menos 1, por adição, desculpa, melhor dizendo. Podia fazer de substituição também, mas por adição é melhor. Quando a gente multiplica por menos 1, ele fica assim, ó. Menos 2A menos B igual a menos 3. Tem que multiplicar todo mundo por menos 1. 5A mais B igual a 9. O que é que aconteceu aqui, ó? Bye, bye, adeus para o B. Então, eu vou ficar com menos 2 mais 5, eu fico com 3A, que é igual a menos 3 mais 9, 6. Logo, o A, né, a inclinação vai ser 6 dividido por 3, que é igual a 2. E aí, se eu achei que o A é igual a 2, eu vou substituir em qualquer uma dessas funções. Pode ser nessa aqui, o A é 2, então vai ficar 5 vezes 2, que é o valor de A, mais B, é igual a 9. Vai ficar 10 mais B é igual a 9. Aí B é igual a 9 menos 10. Logo, B é igual a menos 1. Então, B é igual a menos 1. Então, Y é igual a AX, né? Então, 2x mais B, que é menos 1. Então, nesse caso, mais menos 1. Logo, a função finaliza com y é igual a 2x menos 1. Então, essa aqui é a função que determina esse gráfico. Só para a gente comparar, dá para ver que ela é uma função crescente, porque o valor de A é positivo, né? Então, A é maior que zero, então A maior que zero. Se você quiser ver se está certo, basta você substituir. Ó. Você pega um desses pontos aqui e substitui nela. Deixa eu ver se eu faço aqui no cantinho, para que vocês entendam. Quando y for 3, o que é que vai acontecer? 2 vezes o valor de x, que é 2, menos 1. Então, 3 é igual a 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, 3 é igual a 3. Então, seria mais ou menos uma prova real para ver se essa função está correta. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Próxima aula vamos falar de função do segundo grau. Aguarde o próximo vídeo dessas playlists. Vamos falar de gráfico, vamos falar de tudo. Um forte abraço a todos, né? Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, não deixe de comentar e se inscrever no nosso canal. Valeu, galera. Forte abraço. Bye, bye. Adeus.